E aí, caro vestibulando, tudo bem? Vamos agora fazer o comentário da questão número 29 do vestibular da UESC 2018.2, primeiríssima fase. Vamos lá? Solta a vinheta. A Constituição, promover o bem geral do povo brasileiro. Muito bem, pessoal, então vamos à leitura da questão número 29. Acompanhe aí. Como outros governantes brasileiros do século XX, Jânio Quadros também não concluiu seu mandato presidencial. O fim precoce do governo de Jânio deveu-se... Olha aí que maravilha, hein, de questão. Questãozinha sobre o governo Jânio Quadros, um governo bastante pitoresco, um período importantíssimo da história republicana brasileira. Bom, o que é que nós temos que lembrar a respeito do governo Jânio para resolvermos esta questão número 29? Primeiro, você sabe que Jânio ele teve um curtíssimo governo. Jânio ficou apenas 7 meses no poder. Exatamente. E olha que não foi porque ele morreu, não, tá certo? Na verdade, como nós sabemos, Jânio Quadros, ele renunciou após 7 meses. É importante salientar que, para alguns historiadores, essa renúncia precoce pode ter sido uma espécie de tentativa de golpe, tá certo? Uma vez que Jânio já estava bastante enfraquecido devido, às características como ele conduzia a política tanto interna e principalmente a política externa brasileira. Do ponto de vista da política interna, vale ressaltar que o governo Jânio foi um governo que se preocupou com coisas fúteis, né, pessoal? Realmente coisas sem muita importância. O Brasil passando por uma crise econômica violentíssima naquele momento e o presidente Jânio estava preocupado, criando leis que proibiam o uso de biquíni na praia, briga de galo, enfim, coisas realmente fúteis. Do ponto de vista da política externa, aí a coisa foi bem mais intensa, até porque nós sabemos que o contexto histórico mundial era o contexto da Guerra Fria. E o Brasil, desde o governo Dutra, já havia deixado bem claro qual era o seu lado na Guerra Fria, ou seja, o lado dos Estados Unidos. Porém, quando Jânio Quadros assumiu o poder, Jânio vai conduzir uma espécie de política externa de forma neutra e independente. E aí o que é que ele fez? Ele, na verdade, acabou reatando as relações diplomáticas com a União Soviética, fato esse que, vale ressaltar, o Brasil havia rompido as relações diplomáticas desde 1947, e ainda, pessoal, ele vai acabar condecorando com a maior medalha de honra ao mérito que existe no Brasil, que é a medalha da Ordem do Cruzeiro do Sul, a Ernesto Che Guevara e principalmente alguns soviéticos que estavam no Brasil, como o famoso cosmonauta Yuri Gagarin, tá certo? Ou seja, toda essa política externa acabou trazendo aí uma fortíssima oposição a Jânio Quadros, que ficou praticamente impossibilitado de governar o Brasil, com uma forte oposição no Congresso. Bom, diante dessa fraqueza política gerada pelas características da política com que ele conduziu o Brasil, ele acabou renunciando depois de 7 meses de governo. Algumas pessoas apontam, como eu havia dito anteriormente, que essa renúncia precoce pode ter sido uma espécie de tentativa de golpe, uma vez que Jânio sabia que com a sua renúncia quem assumiria seria seu vice. E quem era o vice-presidente lá da época de Jânio Quadros, hein, pessoal? Justamente, estou falando dele, João Goulart, que Jânio sabia que era uma figura política bastante odiada e criticada por muitos políticos no Brasil. Jânio possivelmente apostava que o nome de João Goulart não seria bem aceito, e com isso, alguns políticos não permitiriam que ele renunciasse. Bem, se Jânio realmente pensou isso, pessoal,
o tiro saiu pela culatra. Até porque assim que o seu pedido, de renúncia chegou ao Congresso, foi rapidamente aceito. E esse governo Jânio foi realmente um governo meteórico, rápido demais. E ele, na sua renúncia, ainda deixou bem claro que renunciava porque forças ocultas se voltavam contra ele. Jânio foi uma figura realmente bastante pitoresca, inaugurou no Brasil aquilo que nós chamamos de populismo caricato. E esses exageros de Jânio Quadros vêm lá da época mesmo da campanha eleitoral, onde, vale ressaltar, ele levantou uma espécie de discurso moralizador, onde, segundo o próprio Jânio, ele, com o símbolo de sua campanha, uma vassoura, dizia que ia varrer a corrupção do Brasil. Bom, com base nessas informações, pessoal, agora ficou simples resolver a questão. Então, vamos voltar à questão. Olha aí, o fim precoce do governo de Jânio deveu-se, vamos ver o item A, ao golpe civil-militar que, em março de 64, derrubou o governo. Bom, pessoal, está errado o item A, até porque o golpe civil-militar ele ocorreu no governo de João Goulart. Então, descarta o item A. B, ao seu suicídio, pessoal, Jânio não se suicidou. Vale ressaltar que o presidente que acabou cometendo suicídio foi Getúlio Dornelles Vargas. Vamos ao item C. A sua inesperada renúncia apresentada ao Congresso em uma carta na qual dizia ter forças terríveis agindo contra ele. Se você marcou o item C, pode comemorar. Pessoal, resposta correta da questão 29, item C. Valeu, galera!